E aí, meus amores, tudo bom? Uou! Quarta-feira! E a nossa aula chegou. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Estamos chegando no meio da nossa semana e, como sempre, com a nossa aula de História. Então, chegando na telinha de vocês aí, a nossa videoaula de História. Peguem o livro azul de vocês, abram nas páginas 18, 19, 20 e 21, porque nós estamos praticamente encerrando com este livro. Este é o livro de História e nós vamos entrar com a AD, com o Volta e o Revira, certo? Opa! Para filhar derrubando as coisas? Vamos lá então. Como sempre, estamos aqui na unidade 4, falando sobre convivência no lar. Já vimos muitas coisas e agora nós vamos relembrar um pouquinho, vamos revirar o que nós já vimos. Vocês lembram quando nós falamos que a moradia ela é dividida em cômodos, nos quais fazemos tarefas diferentes? Nós temos os cômodos. Quais são esses cômodos? Nós temos a cozinha, nós temos os quartos, nós temos a sala, nós temos lavanderia, algumas casas possuem quintais, garagens, então são cômodos que pertencem à nossa casa, certo? Então ela é dividida desta forma. Algumas têm um quarto, algumas duas, outras três, outras até mais. Depende do tamanho da casa, depende do tamanho da família. É importante que todos da família colaborem nas tarefas domésticas. Lembra que eu falei para vocês que o colégio está com uma campanha também nas redes sociais? Todos podem ajudar em casa. Nesse período de quarentena, você também pode ajudar, limpando, tirando a mesa depois da refeição, arrumando a sua cama, organizando o seu quarto, seus brinquedos. Não é porque a gente está em casa que a gente vai deixar tudo assim, ó, virado. Lembra quando a gente faz as nossas baguncinhas na sala e o Profiléu pede, organizem, pessoal. Senão, as tias não vão ficar limpando coisas que não foram elas que fizeram. Colaborem. A mesma coisa em casa. A gente precisa. Até porque, neste momento, não é todos que estão com alguém ajudando na casa. Normalmente fica papai, mamãe e vocês. Quem tem irmãos também. Então, a gente que tem que cuidar do nosso espaço, do nosso lar, do nosso cantinho. E existem diferentes tipos de moradia que nós vimos. Nós vimos casas, apartamentos, barracos, palafitas, entre outros. Não é verdade? Vocês mesmos desenharam, fizeram a dobradura de uma casa e escolheram qual queriam e pintaram e colaram no caderno. Bom, meus amores, vamos começar com as atividades então? Eu vou ler para vocês o poema e depois vamos responder as questões. E o poema que eu vou ler para vocês é O Quintal. No fundo do quintal, amarelinha, esconde-esconde, jogo do anel, um amor e três segredos. No fundo do quintal, casinha de boneca, comidinha de folha seca. Quando não existe quintal, como é que se faz? Essa é um poema da Rosiana Murray. Se chama Casas, lá no livro dela. Foi escrito lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, pela editora Formato em 1994. Olha só, meus amores. Este poema, ele é maior. Aqui só tem um trechinho dele. Mas olha, como será que as pessoas podem brincar se não tem quintal? Dá para brincar sem quintal? Bom, vamos ver lá. Que brincadeiras são citadas então nesse poema? Se a gente não lembra, a gente relê. No fundo do quintal, amarelinha, esconde-esconde, jogo do anel, um amor e três segredos. No fundo do quintal, casinha de boneca, comidinha de folha seca. Quando não existe quintal, como é que se faz? Então, quais brincadeiras são citadas mesmo? Amarelinha, esconde-esconde, jogo do anel, um amor e três segredos. Então, e tem aqui também casinha de boneca. Então, as brincadeiras são aquelas ali. Deixa eu sublinhar para vocês para ficar mais fácil aqui. Olhem aqui. Amarelinha. Aqui. Ops, amarelinha. Esconde-esconde. Jogo do anel. Um amor, três segredos. Essas são as brincadeiras, né?
Em que tipo de moradia é mais comum haver quintal? Que tipo de casa? Será que em apartamento dá para ter quintal? Será que em palafitas dá para ter quintal? Ou em casa de alvenaria, em casa normal, é comum ter quintais? Ou um quintal? Depois vocês vão me responder também. E que resposta você daria à pergunta feita no fim do poema? Olha a pergunta lá, essa daqui. Quando não existe quintal, como é que se faz? Puxa vida, dá para brincar somente no quintal? Bom, só no quintal não dá, né? Dá para brincar em tudo quanto é lugar. Aliás, quem não tem quintal pode continuar brincando dentro de casa, no espaço, no quarto, não tem problema. A questão é que no quintal, vocês lembram quando eu contei sobre o quintal da minha avó? Ai, aquele quintal era mágico, era muito divertido. É o que acontece. Parece que quintal de casa, ai, tem magia. É uma coisa incrível e me traz recordações incríveis. Bom, só quem já teve a oportunidade de poder brincar num quintal grande, arejado, com árvores, ai, pode dizer o que é, tá bom? Continuando com as nossas atividades, olha lá o número 2. O conjunto de leis mais importante do país é a Constituição Federal, que garante uma série de direitos aos cidadãos, como a moradia. Bom, vamos ler o artigo a seguir, observar a charge e em seguida responder as questões. Então eu vou ler para vocês o que fala o artigo 6º da Constituição Federal. Bom, a moradia como direito. Artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, é a Constituição Federal da nossa República, gente. Olha só, ali embaixo tem um link da onde foi retirado esse fragmento, esse pedacinho, tá? Então, olha só, além de moradia, são direitos sociais. O que é sociais? Todos nós temos direito à educação. A educação não é só a pessoa ser educada, a educação é no sentido de escola. Todas as pessoas têm que ter direito de escola. Tem que ter direito à saúde. Então, se ficar doente e eu não tiver plano de saúde, eu preciso ter um posto de saúde à minha disposição, como os casos dos postos de saúde que nós temos nos bairros e as unidades 24 horas, as famosas UPAs. A alimentação, que é fundamental, trabalho, moradia, que vocês já sabem, que é ter um lar, uma casa, lazer. O que é o lazer? É a diversão, é poder brincar, correr, se divertir. A segurança, aliás, segurança é fundamental. Todos nós precisamos. Por isso que nós temos também esse policiamento que cuidam da nossa segurança nos bairros. A previdência social, que é cuidar do futuro das pessoas, com possibilidades de se aposentar quando ficar um pouco mais velhinho ou ter trabalhado já o suficiente. A proteção à maternidade, né? E à infância. Todos nós, graças a Deus, temos esses direitos garantidos. E cada um tem que sempre ficar de olho, porque às vezes nós temos todos eles seguros, mas tem muita gente que não tem direito, acaba morando na rua, e o seu direito, infelizmente, é rompido. É uma pena, mas esse direito é para todos os seres que vivem aqui, né, no nosso Brasil. Vamos lá, meus amores. Então vamos ver a charge agora? Olha lá, vou ler para vocês essa charge aqui. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro. Todo brasileiro tem direito à moradia. Puxa vida, essa charge é pesada. Como assim? Olha lá, temos duas crianças pedindo para o pai ler um conto de fadas para a gente dormir. Puxa vida, conto de fadas são contos que quase que não existem, né? São coisas da nossa imaginação.
o príncipe encantado, a princesa, são histórias inventadas que fantasiam a nossa imaginação. São contos de fadas. Bom, meus amores, olha só o que acontece. Todo brasileiro tem direito à moradia. Vocês acham que isso é um conto de fadas? Vocês acham que isso não é um direito? Que tem gente que sonha com isso? Eles estão morando numa casa? Não. Observe bem essa cena. Eles estão provavelmente debaixo de um viaduto. E não é nada legal. Essa charge nos faz refletir o quanto a nossa sociedade, infelizmente, ela é desigual. Nem todas as pessoas têm o mesmo direito, mesmo que esses direitos sejam para todos. Mas, infelizmente, não chega a todas as pessoas. Bom, esse é uma charge feita pelo Jean Galvão em 2008. Todo brasileiro tem direito à moradia, que é o nome dessa charge. Vamos lá, meus amores. Onde vive a família representada nessa charge? É um lugar apropriado para uma família viver? Bom, se a gente voltar lá na charge, a gente vai ver que eles não estão numa casa. Como eu falei para vocês, eles podem estar debaixo de uma ponte, de um viaduto, em qualquer lugar, menos numa casa. E esse lugar é apropriado? Eles têm cama? Não, né? Não é então tão apropriado assim para uma família viver. No município em que você vive, e que nós vivemos, há pessoas na mesma situação das personagens mostradas na charge? Será que se nós andarmos pelas ruas, nós vamos encontrar pessoas morando debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, nas portas das lojas? Será que nós vamos encontrar pessoas dormindo no meio da rua? O que vocês pensam sobre isso? Bom, daqui a pouco na nossa live, vocês vão me contar um pouquinho sobre isso também. Bom, e o trecho lido pelo pai na segunda cena da charge se refere ao que está registrado na Constituição Federal. Vocês lembram? Que é o direito à moradia, que é assegurado pela lei. É respeitado na situação mostrada na charge? Será que esse direito à moradia, que na nossa Constituição diz, é assegurado pela lei? É respeitado ali? Acho que não, né, meus amores? Como a gente viu, eles têm direito, mas eles têm moradia? Não, eles estão morando debaixo da ponte. E por que vocês acham que isso acontece? Será que ele tem emprego? Será que ele consegue ter formas de se manter com um pouco de dinheiro para que ele possa ter o seu terreno, ter a sua casa? É muito difícil, né? Daqui a pouco da nossa live, como eu disse, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Continuando com as nossas atividades. Vamos respirar porque é muito triste a situação que nós vimos ali anteriormente. Bom, observe a moradia abaixo. Vamos responder oralmente essas questões. Então, olhem só. Essa daqui é uma oca da etnia Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, lá no Mato Grosso. É uma foto de 2011. Essa é uma foto, então, da oca. Vamos ver o que pergunta? Que aspectos dessa moradia mais chamam a atenção de vocês? Hã? Não ouvi? Aham! Ela é feita do quê? Provavelmente de palha. É um artefato natural. É retirado da natureza. Bom, depois, na nossa live, eu vou querer que vocês destaquem ao menos duas diferenças entre essa moradia e as moradias mais comuns no lugar onde nós vivemos. Por exemplo, essa casa, o que ela tem de diferente da nossa casa? Será que é só o telhado? A nossa casa tem esse formato? Será que moram tanta gente? Chega a morar uma tribo inteira dentro dessa oca? Será? Bom, depois nós vamos conversar também sobre isso. Bom, meus amores, agora é com vocês. Vocês vão desenhar e depois pintar a fachada da sua casa, da sua moradia. Vocês podem ir lá para fora, né? Se não tiver ninguém, tranquilo. Mas se vocês forem lá fora, usem a máscara de vocês, como eu tenho a minha aqui também, né?
Eu deixo sempre aqui para quando eu precisar sair, utilizar a minha máscara, tá? Então, vão lá, observem na frente da casa de vocês como que é a estrutura dela. Bom, se for um prédio, você vai desenhar o prédio aonde você mora. Se for casa, como que é a sua casa? Eu lembro que o Bruno mora num sobrado, né? Eu acho que tem 3 andares. Então eu lembro que o Bruno desenhou por dentro. Agora vai desenhar por fora. Feito isso, vocês vão ligar as moradias aos materiais mais usados em cada tipo de construção. Olha ali nessa página. Então, nós temos 5 tipos de moradia. Nós temos palafitas, casas de madeira, casa de alvenaria. E vocês vão ver, aliás, não temos de alvenaria ali não, né? Temos outras estruturas. A grande maioria utiliza madeira, utiliza barro, bambu e pedra, né? Então, vocês vão ver ali o que cada um utiliza e vão ligar nessas moradias. Bom, meus amores, por enquanto é isso. Daqui a pouco nos encontramos na nossa live, tá bom? Espero vocês. Até logo mais. Beijos. Até.